É hora de conversar com a nossa querida Patrícia Rossi, que já está pronta para conversar conosco aqui na Número 1 Brasil. A Patrícia, que é a analista comportamental, né? Ela é terapeuta, ajuda também nesses treinamentos, né? Fazendo aí com você um caminho que você deve seguir para ter sucesso na sua vida. E é ela quem está conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Paty, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco na nossa programação. Boa tarde, Léo. Boa tarde para a nossa audiência número 1 do Brasil e do mundo, né? Porque nós estamos agora, não temos mais fronteiras, não é verdade? Aliás, domingo fomos a maior audiência do planeta. Pois é, tô dizendo. Você tá vendo como eu sei? Você tá vendo como eu sei? Quando dá, eu acompanho. Quando eu não consigo, eu vejo depois. Léo, deixa eu já começar mandando uns abraços aí, né? Quero mandar um abraço pro Jackson, do Santo Remédio, pra Dona Santa, pra Dona Sandra, pra Dona Lourdes da Inese, pro seu Antônio. É uma audiência muito carinhosa, não? Eles conversam conosco, eles mandam recados, são muito amistosos, é realmente uma audiência diferenciada. Receba o nosso abraço, nosso beijo aí, viu? Muito bem. Ó, hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante aqui na nossa programação, e para você que está nos ouvindo, eu já quero convidar, inclusive, para você sugerir a próxima pauta, através do nosso WhatsApp, 1431040760, porque essa pauta hoje foi sugerida também pela audiência, né? Então você que está nos ouvindo, não precisa nem se identificar, né? Se não quiser, mas você pode sugerir a nossa conversa com a Patrícia Rossi aqui na programação. Hoje nós vamos falar sobre arrogância, prepotência, vaidade e os seus comportamentos. Patrícia, já quero começar perguntando para você, arrogância, prepotência e vaidade são características semelhantes? São características correlatas, Léo. Elas têm diferenças bem sutis, mas que no comportamento traz aí um comportamento bem diferenciado. Quando impressa no seu comportamento, ela fica bem diferenciada. E na realidade, elas podem coexistir. Então, uma pessoa arrogante, ela pode ser vaidosa e também pode ser prepotente. Mas vamos exemplificar aí para ficar mais claro, né? A arrogância, ela está interligada com o ar de superioridade, com a atitude de superioridade. Uma pessoa arrogante é aquela pessoa que tem aquele ar de superioridade, é aquela pessoa que demonstra na sua linguagem corporal e facial que ela se sente superior às outras pessoas. Então, ela não respeita, ela tende a não respeitar a sua opinião, o seu posicionamento, ela se acha superior, então as habilidades, as capacidades, o status e a sua opinião tem de ser muito melhor que as demais. Sem contar que, normalmente, ela emprega uma linguagem desrespeitosa com as outras pessoas, né? Já a prepotência, ela está muito associada, é um comportamento associado à característica do uso indevido de poder ou de autoridade. Então, uma pessoa prepotente, ela vai usar do seu poder e da sua autoridade para influenciar e fazer com que você faça aquilo que ela tem vontade, aquilo que é desejo dela. Ela vai, através do poder da manipulação, da influência, do poder, ela vai conduzir você a fazer aquilo que ela deseja, que ela quer, né? Você viver ou trabalhar com pessoas prepotentes, geralmente são relacionamentos bem tóxicos, né? A vaidade, a pessoa fala, mas a vaidade é nociva? É nociva também, porque uma pessoa vaidosa, ela tem um desejo excessivo de ser elogiada, de ser admirada, de atrair as atenções para ela. Se torna uma pessoa bastante egocêntrica, porque ela acaba tendo uma imagem desfocada do seu próprio ser, da sua própria característica. Então, uma pessoa vaidosa normalmente vai ter relacionamentos superficiais, porque ela sempre foca nela e é egocêntrica também, né? Paty, quais os efeitos nocivos causados por pessoas que possuem essas características? Eu fiz uma listinha aqui. Vamos começar então pela arrogância.
Arrogância, uma pessoa arrogante, ela tende a desrespeitar as outras pessoas, né? Ela tende a menosprezar a opinião dos outros, os sentimentos, então ela não está muito preocupada, ela tem o posicionamento dela e ela não está preocupada o clima que ela vai criar com esse comportamento dela, ela não está interessada, ela vai fazer o que tem que ser feito. Por conta disso, ela é uma pessoa que vai viver um isolamento social, porque normalmente uma pessoa com um comportamento arrogante, as outras pessoas vão procurar não interagir com ela com muita frequência, justamente para não ser manipulada ou ter algum sentimento tóxico que essa pessoa possa vir despertar nela, né? E frequentemente conflitos. Uma pessoa arrogante, num ambiente onde uma pessoa arrogante está, existe muitos conflitos, né? Vai existir bastantes conflitos. Uma pessoa prepotente, o abuso de poder e autoridade, isso é muito comum, né? Então você imagine que você tem um líder prepotente, o que vai acontecer? Você vai ter uma equipe desmotivada, você vai ter uma equipe que não produz, você vai ter uma equipe que não tem engajamento. Se você se relaciona com uma pessoa prepotente, ela vai estar sempre incentivando você ou exigindo que você faça coisas que normalmente você não faria, porque ela vai influenciar você a fazer isso. Então ela não está muito interessada no poder de influência que isso vai acontecer no ambiente, ela quer que aquilo aconteça conforme ela está determinando. No caso da pessoa vaidosa, as relações superficiais, uma pessoa vaidosa, ela vai ter muita dificuldade de investir num relacionamento, de criar um relacionamento mais profundo, um relacionamento mais robusto. Ela vai estar sempre focada no egocentrismo dela, na aprovação, em querer ser a pessoa que está no status, a pessoa que é o centro das atenções. Uma coisa também gera uma insegurança emocional também, né? A pessoa insegura, ela tem uma insegurança emocional e ela, num relacionamento, ela vai gerar uma insegurança emocional na outra pessoa também. E competitividade excessiva. Então, se você está se relacionando com uma pessoa que ela é vaidosa, que ela é egocêntrica, ela sempre vai estar competindo com você. Ela vai querer ser, numa relação, ela vai querer ser a pessoa que chama atenção no relacionamento, a pessoa mais amada, a pessoa mais querida, a pessoa mais bonita, o foco da atenção vai ser para a pessoa dela, para a vaidosa. E aí, nesse caso, desculpa abrir um parênteses aqui e fugir da pauta. E aí, nesse caso, essas pessoas, elas têm prazer em se relacionar com gente inferior na cabeça dela, né? Mas com inferioridade. Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, eu não vou falar nomes aqui, mas eu estava comentando com uma pessoa que nós em comum conhecemos. E essa pessoa é assim, totalmente ligada nas redes, totalmente vaidosa aparentemente, né? Então ela tem ali um comportamento de estrela, né? E ela procura se relacionar somente com pessoas que não sejam destaque. Então, pessoas que trabalham de forma informal, né, que trabalham em ambientes fechados, que não tenha visibilidade, que não tenha contato com o público, né? Isso a gente pode dizer que essa pessoa a gente pode identificar sendo um comportamento, né, esse relacionamento com uma pessoa, entre muitas aspas, inferior a ela, justamente para que ela se mantenha no seu posto? Classificada, vista pela visão do vaidoso, sim. Ela vai procurar uma pessoa que não vai fazer sombra a ela. Então ela vai procurar uma pessoa discreta, uma pessoa que não gosta de brilho, uma pessoa que não gosta, ela vai ser o centro das atenções em tudo. Então ela sempre vai se colocar em primeiro lugar, por isso os relacionamentos são superficiais, né? E ela vai fazer o possível para fazer com que a pessoa fique nesse lugar que ela considera de insignificância, até mesmo para que ela se sinta segura para manter esse relacionamento. Então, vai ser sempre um relacionamento superficial, onde tem uma pessoa que vai brilhar muito e a outra pessoa que não quer brilho. Normalmente, ela vai se relacionar com uma pessoa fleumática, de temperamento fleumático, ou melancólico, que são pessoas extremamente discretas, que gostam de ficar na sua, que sempre vai empurrar ela para estar ali no brilho e tirando o foco desses dois temperamentos.
Muito bem, seguimos com a nossa pauta. Paty, como se relacionar com essas pessoas arrogantes, prepotentes e vaidosas sem perder a minha saúde emocional? É um desafio, Léo. É extremamente desafiante. Primeiro você tem que identificar que a pessoa tem essas características, o que é muito fácil, né? Porque uma pessoa arrogante, como eu disse, ela dá os sinais até na linguagem corporal dela, assim como a prepotente. E a vaidosa também. A diferença é que a vaidosa é uma pessoa muito alegre, muito solícita, muito rodeada de pessoas que gostam de se relacionar. Então as pessoas não entendem que pode haver uma toxicidade nesse relacionamento, mas tem, são relacionamentos tóxicos também. Então vamos lá, você tem que manter a calma e o controle, né? De que forma que você faz isso? Nas interações você procura sempre manter o foco, entendendo que você vai ter que se proteger dos ataques negativos dessas pessoas, né? Principalmente da pessoa vaidosa. Ela sempre vai ter uma energia, um ataque negativo. Então você tem que respirar fundo e manter o seu foco, né? E um tom neutro e profissional em tudo aquilo que você está falando, né? Para não deixar a conversa ir para o lado pessoal. Porque se for para o lado pessoal, você já perdeu, né? Porque tanto a pessoa vaidosa, como a arrogante, como a prepotente, ela tem um repertório muito maior do que o seu. Ela tem um controle emocional maior que o seu, né? Você tem que estabelecer limites claros e objetivos. Isso é algo que eu falo em todos os relacionamentos. Para você ter um relacionamento saudável, você precisa estabelecer limites claros e objetivos, né? Usar uma linguagem assertiva, procurar não usar uma linguagem agressiva, principalmente as linguagens comportamentais e faciais, porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso sem perceber, né? Usar uma comunicação assertiva, falar aquilo que é necessário de forma clara, de forma objetiva, sem levar aquilo para o lado pessoal, praticando a empatia, estabelecendo o limite, deixando claro. Se a pessoa começar a ser desrespeitosa, você puxa o tom da conversa para você e estabeleça limites de forma muito clara e objetiva. E evitar confronto, né? Essas pessoas, quanto mais confronto você evitar, vai ser melhor. Mesmo porque dificilmente você vai conseguir fazer com que a pessoa entenda aquilo que você está falando, porque o pensamento e a linha de raciocínio dela é o que vai prevalecer. Ela vai sempre manter o foco naquilo que ela está defendendo. Então, evita o confronto, porque normalmente não é a forma mais correta de você lidar com essas pessoas, né? Usar a empatia, porque tanto a pessoa prepotente, como a pessoa arrogante, como a pessoa vaidosa, são pessoas inseguras, que elas usam isso como escudo. Então, tentar entender, eu sempre falo da intenção positiva, tentar entender qual que é a intenção positiva daquela conversa, qual que é a intenção positiva que a pessoa está tentando colocar ali, né? E trabalhar de forma empática para você conseguir estabelecer um bom relacionamento com essas pessoas. E proteger a sua saúde mental, Léo. Se você achar que chegou num momento que você não consegue estabelecer um relacionamento com essa pessoa, né, ou com essas pessoas, procure ajuda de um profissional. O importante é você conseguir manter a sua saúde física, mental e emocional, mesmo que você precise de ajuda de um profissional. E quais as características opostas de oposição, né, que são opostas a essas que podem equilibrar uma vida emocional, e o porquê, Paty? Olha, é inacreditável, mas nós temos o perdão e a humildade, né? E o que é ser uma pessoa humilde, né? Ser uma pessoa humilde é você reconhecer que você é uma pessoa falha, é você reconhecer as suas limitações, é você reconhecer que você não tem o conhecimento de tudo aquilo, né? Então, quando você é uma pessoa humilde, você conhece quais são as suas limitações, quais são as suas falhas, você está aberta para feedback. Quando você está aberta para feedback, você consegue desenvolver o autodesenvolvimento, o autocontrole, e com isso você acaba aumentando o seu repertório. Então você vai se tornar uma pessoa que vai crescer cada vez mais. Então, uma pessoa humilde, ela é uma pessoa que está crescendo, né?
E aí o que que acontece? Por que que ela se sobrepõe? A arrogância, a humildade, a arrogância, a prepotência e a vaidade. Justamente por conta disso. Por ser uma pessoa que tem a humildade para entender que somos limitados. Então, o que que ela faz? A humildade, ela é uma ferramenta poderosa para você trabalhar com pessoas vaidosas, arrogantes e prepotentes. E por outro lado, tem a pessoa que perdoa, né? O que que é a pessoa que perdoa? É a pessoa que tem a capacidade de liberar ressentimento, não carregar ressentimento, não carregar mágoa, procurar entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Então, uma pessoa que perdoa é uma pessoa que não carrega peso, uma pessoa que não carrega mágoa, é uma pessoa que consegue lidar com as suas emoções e com os seus sentimentos. Então, tanto o perdão quanto a humildade são ferramentas extremamente importantes, principalmente para você trabalhar e lidar e conviver com pessoas arrogantes, prepotentes e vaidosas, porque ela te leva a um outro nível. E você lidar com pessoas assim, usando o perdão e a humildade, faz com que você cresça, que você desenvolva outros comportamentos e outras habilidades. Uma delas é a gratidão, que abre outras portas, que leva você para outro nível. Então, o perdão, a humildade e a gratidão são antídotos, né, e ferramentas poderosas para você trabalhar com pessoas prepotentes, arrogantes e vaidosas. Muito bem, Gabi de Ângelo conosco também participa dessa conversa e tem pergunta para a Patrícia Rossi. Fala, Gabi. Paty, eu tenho duas perguntas para você, esse assunto me interessando muito. E a primeira eu vou formular da seguinte forma: eu ando me interessando muito esses últimos tempos por psicologia, né? Meu namorado é estudante de psicologia, também ando fazendo terapia, converso bastante com minha terapeuta sobre isso. E eu ando interpretando muito mais as informações que chegam para mim do que eu costumava interpretar. Né? E quando você explicou a diferença entre arrogância, prepotência e vaidade, eu anotei aqui as diferenças e fui interpretando comigo mesma, né? E falando especificamente de arrogância e prepotência, vaidade eu deixo para minha segunda pergunta, me vieram duas frases à cabeça, duas frases das quais são pensamentos que eu concordo. O primeiro pensamento é do Paulo Freire, que ele diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E também um pensamento do filósofo Rousseau, que eu também concordo, aí é uma opinião minha, né? As pessoas podem discordar, mas eu concordo da frase dele que diz que o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe. É uma coisa que eu concordo, né? E pensando especificamente nas pessoas arrogantes e prepotentes, eu vejo que elas querem a toda hora demonstrar superioridade, demonstrar que talvez são melhores que os outros, abuso de poder e tudo mais. Eu penso que essas pessoas, no passado delas, podem ter sido talvez traumatizadas por algum momento ou alguma situação na qual elas não se sentiram ouvidas, na qual elas não se sentiram valorizadas, ou enfim, não se sentiram ouvidas em algum momento, e quando cresceram se tornaram pessoas arrogantes e prepotentes que na pouca oportunidade que tiveram já querem se impor de uma maneira mais forte. Você concorda comigo, Paty? Você acha que arrogância e prepotência podem ter vindo de traumas das pessoas? Ou as pessoas podem ser arrogantes e prepotentes sem motivo nenhum? Gabi, eu vou falar para você, como você falou de frases, eu vou falar sobre provérbios, que diz que a arrogância precede a queda, né? Eu acho provérbios extraordinário, porque quando ele diz que a arrogância precede a queda, é algo assim que fica muito claro. Comportamentos eles são aprendidos, e tudo que você disse, ele faz muito sentido, porque a pessoa ela não nasce vaidosa, ela não nasce arrogante, ela não nasce prepotente, né? O que aconteceu na vida dela, no caminhar, né, durante o caminhar dela, é que vai imprimir alguns dos comportamentos. Lembrando que os comportamentos eles são gerados pelo temperamento. Cada temperamento gera um comportamento. Temperamento é imutável. Comportamento ele é treinável, né? Por exemplo, eu posso ter sido uma pessoa arrogante há tempos atrás. Eu posso ter sido uma pessoa vaidosa há tempos atrás. Mas a partir do momento que eu consigo ver quais são as minhas limitações, quais são os meus pontos que podem ser
trabalhados, eu posso mudar os meus comportamentos. Então, uma pessoa arrogante, ela pode mudar os comportamentos dela e deixar de ser arrogante. Uma pessoa vaidosa, ela pode mudar os seus comportamentos. Comportamentos, eles são treináveis. Então, não é só porque você é assim hoje que você precisa passar o resto da sua vida dessa forma. Uma característica que eu sempre falo para as pessoas se você quer saber quem você é, observa o ambiente que você está. Quando você entra e quando você sai. Quando você entra, como o ambiente estava. Quando você saiu, como você deixou esse ambiente. Isso é algo que é uma métrica fundamental para você. Uma pessoa arrogante, quando ela sai, ela deixa um ambiente ruim. Uma pessoa vaidosa, ela deixa um ambiente ruim. Uma pessoa arrogante deixa um ambiente ruim. Então, tem como você avaliar os seus comportamentos sabendo como você deixou o ambiente aonde você entrou, como você estava. Se você conseguiu deixar um ambiente melhor do que estava quando você entrou, você está no caminho certo. Se você pegou um ambiente que estava legal e quando você saiu, o ambiente ficou ruim, você precisa trabalhar os seus comportamentos para se tornar uma pessoa melhor e aceitável. Não aceitável para a sociedade, mas aceitável para você, né? Porque o que nós fazemos hoje, no dia de hoje, ele interfere não só na minha vida, mas na vida da minha geração. Porque eu sou um exemplo, nós somos exemplos. Tem pessoas o tempo inteiro olhando para a gente. Como nós agimos, como nós falamos, se nós temos congruência no nosso comportamento. Então, Gabi, o fato de eu ser uma pessoa arrogante, ou ser uma pessoa prepotente, ou ser uma pessoa vaidosa, por comportamentos que me foram ensinados, ou por ser uma capa de defesa que eu carrego por conta de problemas que eu tive, não quer dizer que eu precise permanecer assim. Eu posso desenvolver outros comportamentos que anulam esse. Minha segunda e última pergunta, Paty, a gente falou de vaidade, mas existem muitas pessoas ao meu redor, amigos, família e tudo mais, que são o avesso. Elas não se sentem confortáveis em receber elogios, não gostam de receber elogios, ou porque ficam extremamente envergonhados e não sabem exatamente como lidar com aquele elogio, ou porque elas simplesmente não concordam com aquele elogio, não conseguem ver os pontos positivos que a pessoa está destacando para ela. O que a gente pode interpretar dessas pessoas, Paty? São pessoas inseguras, são pessoas que têm autoestima baixa? O que a gente pode interpretar dessas pessoas? Olha, o extremo ele nunca é bom, né? Uma pessoa extremamente vaidosa não é legal. Uma pessoa sem vaidade nenhuma também não é legal. O extremo ele nunca vai ser bom. Bom é o equilíbrio, né? E sim, Gabi, tudo é comportamento aprendido. Nós viemos de uma geração, as pessoas mais velhas, aonde nós fomos ensinadas a não receber elogios. Porque se recebêssemos elogio, nós seríamos pessoas convencidas, né? Mimadas. Então, nós somos ensinados a não receber elogios, a ponto de a gente não saber o que faz. Então, isso é uma coisa que eu também ensino, a receber o elogio, né? A aceitar, porque se a pessoa está te elogiando, é porque você mereceu aquele elogio que está vindo. E você não aceitar também é desrespeitoso para a pessoa que está te elogiando. Então, você tem que aprender a receber elogio. E tudo são comportamentos ensinados. Quando uma pessoa não sabe receber elogio e fica desconfortável com isso, ela demonstra algumas características: insegurança, falta de amor próprio, vários outros aí que, se a gente for discorrer, vai levar um longo tempo. Mas também o comportamento de aprender a receber elogio é algo que se pode treinar, porque se ela não aprender a receber elogio, ela também não vai ter um crescimento nem pessoal e nem profissional. Obrigada, Paty. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Auriverde. Paty, como te encontrar nas redes sociais? O pessoal que quer conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, você está lá para atender toda a população. Com certeza, e vai ser um prazer fazer isso, porque eu amo o meu trabalho. 14997740965, o Instagram. Aí Patrícia Rossi, _oficial, Facebook eu já não uso mais, TikTok, Patrícia Rossi, _oficial, 2 canais no YouTube,
um que eu falo sobre treinamentos, que é Patrícia Rossi Treinamentos, e um que eu falo de comportamentos baseado na Palavra de Deus, que é o canal Aprendendo com o Senhor, que eu abro uma live todos os dias, de segunda a sexta-feira, quando é possível, às 19 horas. Beleza. E conto com o pessoal lá me seguindo nas redes sociais, assistindo as lives, né? As lives têm sido muito bacana, Léo, tem trazido um crescimento muito bacana, viu? Que bacana. Parabéns, então, para você, Paty, muito obrigado, e a semana que vem a gente se encontra mais uma vez. Gratidão a todos, um grande beijo, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados.